mais um Clube dos 5%. Esse aqui é o podcast da galera que está entre os 5% que de verdade ganham dinheiro no mercado e fazem com que os outros também possam ganhar. Então fica com a gente, porque esse, mano, vou falar, não sei quantas dezenas ou centenas de podcasts que eu, Rodrigo Cohen, já gravei, mas esse aqui, mano, eu posso falar que esse tá num nível que um dia, talvez, a gente chegue lá. Eu não cheguei ainda, mas um dia a gente chega lá. Estou aqui com ninguém menos do que Lucas Rabechini, mais conhecido, ou também conhecido como Luqueta. Seja muito bem-vindo, mano. Obrigado por estar com a gente. Pô, obrigado eu, Coen. Pô, super bacana estar com você aqui, com a audiência aí. Pô, conta comigo em tudo que eu puder ajudar. Vamos pra cima. E a gente, só pra vocês saberem quem é o cara, Luqueta, ele é ninguém menos do que diretor da XP Investimentos. Ou seja, o cara que já foi músico, e a gente vai saber daqui a pouco sobre isso. Podemos falar disso. Podemos falar disso. O cara que foi de músico a diretor da maior corretora do Brasil. Mano, gente, eu tô aqui ainda assim sem saber, né, como me posicionar assim na frente do cara. Então, Luqueta, vamos começar aqui. Queria saber de você, porque esse podcast aqui vai ser super tranquilo, então fiquem tranquilos aí. Não vamos falar de nenhum assunto polêmico aqui, fiquem à vontade. Não posso tratar de nenhum assunto polêmico com um cara que é meu chefe, né? Diretor aqui da XP, o cara é meu chefe. Luqueta, por favor, vamos falar sobre um assunto. O que você acha do RLP? RLP, tá. Começamos fácil. Não, começamos fácil. Essa aqui é moleza, tá? O RLP, tá? Eu acompanhei todo o desenvolvimento, tá, do RLP desde o começo lá. E ele só traz benefício, tá? Pro cliente final, tá? Eu conheço muito do funcionamento dele, desde toda a parte tecnológica até a parte de execução, tá? E realmente tem benefício na execução para o cliente final, tá? Eu posso entrar até um pouco mais específico ali na parte da execução em si, mas realmente para a pessoa que está agredindo ordem, né, que está removendo liquidez do livro, só tem benefício, tá? Então a ordem executada num preço ou igual ao que está no livro, ou melhor do que está no livro, tá? E aí depois eu te dou umas evidências disso. Mas basicamente, quando está um tick size, né, de diferença lá, o mini índice, o mini dólar, que tem esse produto, ela é executada no preço, mas quando está 2 tick sizes, né, ali, por exemplo, 10 pontos no índice ou 1 ponto no dólar, e tiver a ordem do RLP na pedra, existe a possibilidade, quando o cliente agredir, ele executar num preço um tick melhor ali, tá? Tanto isso é verdade, Coen, que no site de todas as corretoras tem lá quantas ordens que foram melhoradas, qual que é o volume financeiro que foi melhorado para o cliente final. Isso todas as corretoras regulatoriamente são obrigadas a disponibilizar todo mês para os seus clientes ali para fazer esse check, tá? Então, eu não posso operar na física aqui, né? Assim, mini contratos. Então a gente tem algumas particularidades aqui sendo da XP, tá? Funcionário da XP. Mas se eu tivesse que operar mini índice, mini dólar, eu ia aderir ao RLP, tá? Pode ter certeza. Muita gente pergunta, né, sobre isso. Eu comecei, né, de certa forma brincando, né? Mas é verdade. Porque muita gente pergunta. Eu às vezes tenho dúvida, né? Você que talvez seja um dos caras que tem maior conhecimento do assunto no Brasil, então é legal, tô falando com o cara, então aproveita e manda perguntas, vocês estão ouvindo a gente aqui, né, porque é importante todo mundo tirar isso da cabeça e falar, não, RLP é uma coisa que só beneficia a corretora, não beneficia o cliente, então eu não vou aderir ao RLP. Se eu operar grande, o RLP vai me estopar, ou o RLP vai pegar minha ordem de stop porque ele sabe onde está. Ou, sei lá, tantas coisas que as pessoas ouvem, vou tirar minha ordem da pedra e vou botar só na hora mercado para o RLP não vir atrás de mim. Parece que o RLP é um Big Brother, tem lá uma câmera me olhando e vai tirar. Tudo lenda. Tudo lenda. Isso queria saber. Tudo lenda, tá? Eu conheço bastante do mecanismo ali, e o mecanismo, tá, do RLP, ele não fica nem nas corretoras, tá, Coen? Ele fica dentro lá da parte do OMS de execução da própria B3, tá? Então, nem que a corretora quisesse,
ela conseguiria fazer esse tipo de operação aí que você mencionou, tá? Não dá para fazer, tá? Então, assim, quando você manda uma ordem RLP, né, ali, você manda direto para B3 e a B3 que faz o match ali com a ordem do cliente. Então, não existe nem possibilidade de fazer nem algo parecido com isso, tá? O único benefício que tem é realmente que se tiver... É uma ordem que chama... Nos Estados Unidos chama pegged, né? Que é uma ordem, basicamente, que fica no topo dos livros ali. E se o livro estiver aberto, a ordem pegged, naturalmente, ela melhora um tick size. Então, por exemplo, imagina que tiver... aconteça um evento muito raro de abrir 3 tick sizes ali, e você for executar, ele sempre vai melhorar um tick size. Então, você vai executar com 2. Se tiver 4, você vai executar com 3. Então, assim, só tem benefício. E isso é tão provado que as corretoras são obrigadas a pôr no site lá. Depois a gente pode até compartilhar o link com vocês aí para passar para a turma, mas não existe nenhum tipo desse mecanismo aí. É tudo lenda. Já escutei vários também e... Putz, não existe a possibilidade de ter nada nessa linha não, viu? Entendi, que bom, pessoal. Então, ó, vou cobrar depois o link dele aqui, até para poder passar para todo mundo aqui, porque é importante saber. Eu passo. Se existisse qualquer tipo de manipulação negativa, acho que a própria B3 não ia permitir, porque já teriam descoberto isso e iam falar, poxa, a bolsa e as corretoras estão agindo. Não, né? Esse produto, Coin, ele é homologado e feito pela própria B3, tá? É com ciência da CVM, né, que é o regulador, com ciência do autorregulador, que é a BSM. Então, assim, é um produto sério, realmente, né, que visa benefício para o cliente final. Então, tá tudo feito dos conformes ali para realmente ter benefício para o cliente final, tá? Falando sobre manipulação de mercado, não sei se você é um cara muito estudado, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, você já ouviu falar sobre uma metodologia ou análise nova, né, que fica meio que na fronteira com price action, chamada Smart Money Concepts? Não. Beleza, então eu vou traduzir rapidamente para você. Tá bom. Em 1900 e muito antigamente, na época depois de Charles Dow, veio um cara chamado Richard Wyckoff, talvez, né, um cara que criou esse conceito, trouxe o conceito do mercado de Smart Money, tá, que é o dinheiro inteligente, que é o Big Player. Tá. Para onde que ele leva o mercado? Isso você sabe. Para onde leva o mercado. Beleza. E, recentemente, desde 2017, mais ou menos, 2016, 2017, um cara chamado Michael Huddleston, ele criou um clã, uma tribo, chamado ICT, Inner Circle Trading, né, a galera lá da panelinha. E aí, um cara cresceu muito porque ele traduziu, ou ele trouxe para os dias de hoje, os conceitos do Richard Wyckoff. E aí criou-se uma tribo nova, que já existia a tribo do Price Action, a tribo dos setups, a tribo do fluxo, Tape Reading, e aí criou-se uma tribo nova, que é a tribo do Smart Money Concept, ou SMC. Tá. Beleza? Beleza. E para eles, só isso funciona. Tá bom? Beleza. E aí o Michael é um cara que fica meio que dentro da caverna dele, é um cara que não sai muito e tal, mas ele gravou um conteúdo gratuito chamado ICT Mentorship, ou SMC Mentorship, no canal dele do YouTube, aberto para todo mundo. O cara cresceu muito, tem mais de 1 milhão de seguidores e tal, ele posta no Twitter também os trades dele, assim, é uma tribo bem forte, que a galera ama. E é um cara que parece ser, assim, muito bem, muito competente. E eu uso alguns conceitos desse. Agora vem minha pergunta. Os conceitos dele, do Smart Money, ele fala muito o seguinte: ele substituiu os pontos de suporte e resistência que a gente conhece do gráfico por order blocks, que é o nome que ele usa. Quando você tem um candle muito grande, ele chama de uma ineficiência do mercado, ou imbalance, que é um desequilíbrio do mercado. Order imbalance, né? E com isso criou-se o Fair Value Gap, ou FVG. Tá? Que é um gap de valor justo, que ele chama aquilo de gap. Ele fala que sempre aquilo vai ser fechado. Tipo, um gap é fechado, intra-candle também é fechado. Beleza. Então, existem vários outros, né? Ele fala o quê? Não, ele sabe que o Big Player sabe. Ele fala assim, o Big Player sabe qual é o nosso racional do varejo. E ele fala que o varejo coloca os stops embaixo dos fundos. Então ele vai lá estopar a galera para poder pegar a liquidez.
e aí depois ir lá para cima para poder fazer um movimento de inducement ou mitigação para outro lugar, e aí para poder depois levar a galera, estopar a galera embaixo, depois estopar a galera em cima para quem vendeu embaixo virou a mão, e depois levar o preço até lá em cima e fazer o que o mercado... E isso é o quê? Isso na verdade é uma atualização do conceito lá de acumulação, distribuição do Richard Wyckoff e assim por diante. Agora vem a minha pergunta. Depois da aula que a gente falou um pouquinho de Smart Money aqui para vocês que não sabiam, agora vem a minha pergunta. Você que é um conhecedor, né, notório saber de algoritmos, né, que é por onde majoritariamente eu acredito que os big players movimentam, não é um cara que está apertando o botão toda hora, né, através dos computadores que isso, né, o HFTs ou o que seja. Minha pergunta é, na sua visão, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, isso é real? Esse conceito que existe hoje de Smart Money, talvez não como ele trouxe, ou como ele trouxe, ou o que eu te falei aqui, isso é uma coisa que realmente existe no mundo dos algoritmos, dos big players? Deixa eu começar Esse é um assunto super complexo, né? Acho que você falou de vários conceitos aí, Coen. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Eu trabalhei bastante em fundos de investimentos, tá? O Coen, de 2010 até 2015, 16, eu fiz muito trading, tá? Trading proprietário. Então, basicamente, eu pegava o dinheiro da própria corretora, né, ali, e eu fazia bastante desses algoritmos, né? Eu operava ADR, operava todos os lugares do mundo, a gente fazia muita conversão de ADR com local, BDR, fazia algoritmos de long short, eu atuava bastante nesse mundo, tá? E, né, eu atuei também com algoritmos de inteligência artificial, eu fazia bastante algoritmo de machine learning, inteligência artificial, para tentar capturar oportunidades. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber tem muita gente inteligente nesse mercado, tá? Então, assim, tem gente com formação intelectual forte, com formação técnica forte, com times grandes, né, fortes ali. Então, a gente tem que ter ciência que isso existe, né? Essa é a primeira coisa, tá? E a gente tentar entender, né, onde que está a minha vantagem competitiva em relação a esses caras, né? Imagina que tem uma firma ali que tenha, sei lá, 50 PhDs que fazem uma matemática super sólida, rígida ali, tem algoritmos rápidos, conhece a parte de programação forte, né? E onde que está a minha vantagem competitiva para conseguir, né, ser mais esperto, entre aspas, que esse cara, né? E eu acho que uma coisa muito clara para mim, tá, ao longo desses anos, que você vai conseguir se diferenciar. Um dos principais vantagens competitivas que você tem é o tamanho do lote que você vai executar, tá, ali. Esse cara, ele conhece muito do mercado, mas o fundo pode ter 100 milhões, pode ter 1 bi, pode ter 2, pode ter 5, né? Ele precisa fazer uma alocação, então ele vai ter que executar. Vamos pôr em contratos de índice ali, tá? Só para a gente exemplificar. Ele vai precisar executar 5 mil contratos de índice, né, ali para fazer alocação. Por mais que ele entenda o ponto certo ali, vai ter um impacto de mercado ele ter essa execução ao longo do tempo. Tanto é que muitos deles separam em várias corretoras, tentam fazer uma ordem que realmente o mercado de varejo não consiga identificar ali. A vantagem competitiva, né, do varejo eu consigo fazer isso com impacto mínimo. Então, assim, você saber que essa é a sua vantagem competitiva, acho que é a primeira coisa fundamental, e como você consegue explorar isso, tá? Segunda coisa da pergunta aí, Coen, tem sim, tá? Muitos fundos que olham não somente o order book, mas eles olham a trilha de times and trades, e eles sabem quem está executando, consegue inferir, estimar. Ele não vai saber exatamente quem está executando, mas ele sabe, olha, essa aqui geralmente é a corretora que executa mais na compra, que executa mais ordem a mercado, que é mais institucional. Ele consegue fazer algoritmos sofisticados para conseguir identificar se tem um player grande ali comprando ou vendendo, né? Então, assim, é super comum, tá? É institucional fazer isso. Então, assim, existem essas pessoas ali. E isso não invalida o fato de uma pessoa ali conseguir também fazer, né, conseguir entender esses padrões ali de execução e conseguir tentar identificar onde que estão os pontos principais ali, tá? Eu acredito muito nisso, tá? Eu passei um bom tempo da minha carreira fazendo algoritmos de trading, e ele tinha esse quê
de você entender ali o que está na fita, o que está no Times and Trades, o que está no order book, quem que são as corretoras que mais compram, quem que são as corretoras que estão mais na pedra, né? Para você fazer. O que tem que tomar cuidado nesse o Coin, é realmente garantir que você não está manipulando o preço, né? Que é o que um pouco ali, pô, deixa eu comprar um lote grande para tocar o stop para depois voltar. Isso pode ser considerado manipulação de preço, né? Então você só tem que tomar muito cuidado com essa parte de você entender onde que estão as linhas, né, que eu posso atuar e onde são as que eu não posso atuar. Mas eu acho que assim, se eu fosse um trader, tá, de day trade, de mini contratos, primeira coisa, RLP eu ia ativar, tá? Sim. Segunda coisa, eu acho que eu tentaria ser muito sistemático, tá? Ali. Não necessariamente um robô, tá? Mas eu consegui construir um sistema para fazer backtest, para entender onde que estão as ineficiências, né? Que é o que alguém não capturou, e como que eu consigo, através de ordens pequenas, né, executar ali as minhas quantidades ali para minimizar o impacto de mercado, que é onde está a minha vantagem competitiva ali, frente a outros players que vão ter que fazer alocações muito maiores ali. E acho que a terceira coisa, eu tentaria realmente entender a fita, tá? Que eu acho que tem muita informação rica ali, que eu acho que acaba passando despercebido por alguns tipos de análise, né? Que você faz talvez um pouco menos complexa, né? A fita diz muito ali, tá? Isso eu posso falar que isso é verdade. Cara, a fita diz muito. Eu adorei essa frase, eu vou usar ela, hein? Eu vou usar. Adorei. E aí, continuando nesse assunto, eu queria te perguntar, lembrando quem está assistindo a gente, que esse podcast do Clube dos 5% é um podcast que ele é da OnTick, que é a empresa de operações automatizadas, maior empresa do Brasil e melhor de operações automatizadas, que hoje a XP ela apoia a OnTick e ela traz todo o suporte. Então você que é cliente da XP ou da Rico, exato, você pode habilitar esse produto, mais essa alternativa de investimento para você, para poder diversificar a sua carteira com operações automatizadas. A gente fala de robôs de investimento, né? Mas na verdade está automatizando os seus trades, ou automatizando um trade de terceiro que você pode usar também para você. Se quer pegar um robô meu, quer pegar uma operação de qualquer pessoa que desenvolva e que já tenha estudado muito o assunto, para você colocar na tua carteira através da XP Investimentos, você vai na XP, na tua área de cliente, tem lá plataformas OnTick, e aí você pode habilitar um OnTick. Hoje são mais de 6 mil robôs diferentes para você. 6 mil robôs é muita coisa, né? É muita coisa. Para você, 6 mil estratégias para você poder escolher, e algumas são gratuitas, inclusive, você poder começar, né? E você não tem que pagar nada, você vai lá, seleciona, coloca a quantidade de contratos que você quer, uma margem mínima em geral de R$1.000, entre R$1.000 e R$2.000, e você já pode começar a utilizar. Então vem fazer participar dessa experiência com a gente, desse teste com a gente, que vale muito, muito a pena. Eu hoje tenho robôs que eu desenvolvi e utilizo tanto os meus quanto de outras pessoas que desenvolveram, são muito bons também, dentro da OnTick, e hoje ganho dinheiro com isso, sem precisar apertar o botão. Mas depois eu falo sobre isso com você um pouquinho mais pra frente, porque eu tenho muita dúvida para perguntar para esse monstro que tá aqui na minha frente, tá bom? E aí, Luqueda, eu queria te perguntar, você tem um background de estudar fora do Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que te motivou, porque como é que é nessa trajetória, essa transição, né? Muita gente quer fazer a transição da carreira de, sei lá, de qualquer área, né? Hoje não aguento, trabalho de 9 às 6 e não aguento, tenho um chefe ou não tenho, eu quero migrar para o mercado de trade, de day trade, quero viver dos meus investimentos. Beleza. Você era músico e migrou e hoje está aqui na XP. Então a pergunta é, para trabalhar na XP e subir, você precisa antes saber algum instrumento musical ou não? Eu acho que não hoje, tá? A gente contrata pessoas que não precisam de instrumento musical. Mas eu fiz muito isso, tá? Eu comecei, só para falar um pouco da minha carreira, eu comecei a tocar contrabaixo aos 14 anos, tá? Então, toquei dos 14 até os seus quase 30 anos, tá? Então, fiquei aí no ramo da música uns 15 anos aí. Tenho muitos amigos ainda que são músicos ainda, bato papo com todos eles ali. Mas eu usei muito da música, né, para realmente para criar uma profissão, para aprender como que era, né, o suor de trabalhar. Desde os 14 anos eu toco na noite, né? Fiz muito casamento, fazia baile,
fazia barzinho, fazia balada, o que tivesse pagando eu fazia naquela época, tá? Ali. E, pô, viajei muito o Brasil tocando, com bandas, e eu era freelance, né? Então eu tocava com várias, com quem me chamava, eu, pô, pegava, aprendia as músicas, pô, me passa o repertório aí, vou tocar e fazia, né? Mas chegou uma época, né, Coen, e aí eu fiz faculdade de matemática, fiz administração, depois eu fiz 2 mestrados fora, e acabou que começa a ficar difícil conciliar as duas coisas, né? Pô, os músicos querem tocar de quarta-feira em Tapetininga, em São Roque, em Sorocaba. Pô, eu não consigo viajar, né? Pra mim começou a ficar inviável. Aí eu tive que escolher uma coisa ou outra ali, né? Mas, pô, foi uma época muito boa da minha vida, né? A parte de ser músico, pô, conheço vários amigos meus até hoje super, super bacanas que vieram da música ali. Mas o lado de estudo, tá, Queen? Vou te falar um pouco o que me motivou a estudar fora, tá? Eu fiz faculdade de matemática, né? Então, assim, você estuda lá várias coisas diferentes, pô, e são cálculos densos, né? Pô, a faculdade... E quando eu saí da faculdade, né, fui para o mundo de trading, ia começar a operar em 2010, tá? Que eu comecei a fazer os robozinhos. Falei, pô, fiz faculdade de matemática, manjo pra caramba desses cálculos aqui, vou fazer o robô e vou pegar o mercado e vou ganhar dinheiro no mercado, né? E eu lembro que eu fiz o primeiro robô, fiz alguns robôs, né, que o pessoal demandava, aí o pessoal falou, tá bom, você já cresceu um pouco, agora você faz o seu robô. Falei, não, eu posso fazer o meu? Pode fazer o seu. Eu falei, tá bom, vou fazer. O que você quer fazer? Eu quero fazer um robô de BidAsk, tá? Que compra no ele apregou 1 centavo maior que o bid e vende 1 centavo para cima do ESC. Eu pego o papel de spread largo e vou ganhando esse dinheiro. O cara falou, tá bom, faz o robozinho lá. E eu, pô, achando que entendia pra caramba daquilo lá. Aí eu fiz o robô, demorei uns 2, 3 dias para fazer o robô. Aí startei o robô. Lembra que eu peguei algum papel de spread largo, que era caro, né? Algum papel que valia 200, 300 reais na época. E aí startei o robô. Aí fiquei vendo o robô, não operava, não sei o quê. Daqui a pouco ele comprou e vendeu. E perdeu dinheiro. Aí eu estopei o robô. Eu perdi algo em torno, sei lá, R$1.000 ali. Eu falei, puta que eu pariu. O que eu fiz que o robô perdeu, né? Pô, era pra comprar no bid e vender no ESC. O que ele fez que perdeu dinheiro? E eu comecei a pegar na trilha, né? Que tinha uma pessoa numa outra corretora que só operava esse papel, que ele basicamente pegou o meu robô. O que ele fez? O meu robô pendurou, ele cobriu, ele notou que o meu robô sempre cobria ele foi lá, pendurou lá em cima, bateu na minha ordem, e no ESC ele fez a mesma coisa. Ali, uma pessoa manual fez isso. Então, assim, e essa história pô, foi bem engraçada, que meu chefe, na época, me deu risada. Ele falou, é óbvio que o cara fez isso. Que o cara te cobriu, foi te cobrir, viu que o seu robô cobria, foi lá, vendeu e depois comprou e vendeu, e comprou de você e vendeu para você, né? Ali. E até hoje eu me lembro dessa história, eu falei, putz, agora eu tenho que ser humilde ali, que tem gente muito boa nesse mercado. Pode ter estudo ou não, essa pessoa, mas tem gente que entende da dinâmica, de conseguir olhar, retirar padrões, né? E às vezes focar num ativo ou focar em poucos ativos te dá uma noção de quais são os players, qual que é a dinâmica que tá rolando ali no ativo, tá? Esse robô até hoje não deu certo, tá? Eu lembro que eu tentei fazer mais algumas vezes, não ganhou dinheiro também, tá? Esse robô ali. Mas, pô, eu fiz vários que também ajudaram ali. E você entende que é um pouco mais sofisticação, você vai entendendo como que funcionam as dinâmicas do mercado ali, você vai começando a construir coisas um pouco mais inteligentes, né? Mas foi uma história bem engraçada. Em relação aos mestrados, o Coen, o que eu posso falar para você, tá? Eu estava trabalhando lá em 2010, 11, 12, 13, 14, e eu tinha feito faculdade de administração antes, não completei, mas fiz 3 anos lá, e aí eu me formei em matemática aplicada. E aí chegou uma época, o Coen, que eu falei, eu estava fazendo vários robôs, eu senti falta de um conhecimento ainda mais sólido, nessa parte de programação, na parte de matemática, na parte de entender o mundo financeiro, da finança quantitativa ali. E eu vi que tinham poucos cursos no Brasil que me ajudassem, né, nessa jornada. Eu falei, pô, vou procurar uns foras, né, ali. E aí eu fiz o seguinte, né, eu achei alguns foras lá, basicamente mestrado em faculdade fora. Eu falei, eu quero fazer isso aqui de qualquer jeito. Eu vou fazer esse negócio. Eu não tinha dinheiro na época. Não tinha dinheiro.
Falei, tá bom, vou ficar 2 anos juntando, não vou gastar R$1, tá? Juntei 2 anos de dinheiro lá, 2013 com 14, só fui juntando dinheiro, estudando para as provas, óbvio, ali. E aí eu prestei, botei todo o dinheiro no banco ali, apliquei e tudo mais, e mandei o dinheiro lá para fazer o mestrado. Aí, pô, fui, cara, peguei minha mala e cunha, fui fazer o mestrado, né? E engraçado, no primeiro dia que eu cheguei, eu não tinha apartamento para ficar. Cara, eu cheguei lá, peguei o voo, cara, paguei o curso lá, não tinha apartamento, fui lá, aluguei um apartamento no dia, porque eu não tinha nem hotel para ficar, aluguei um apartamento no dia, lá que tava meio arranjado, e não tinha mobília, cara. Só que eu cheguei no domingo e o curso começava na segunda já. Eu falei, cara, agora eu preciso arrumar um jeito de dormir. Cara, eu fui em algumas lojas ali, comprei um colchão inflável, cara, antes de comprar os móveis, aí, cara, fui dormindo lá no colchão inflável lá durante, sei lá, 1 semana, 2 ali, até começar a comprar os móveis. E aí eu fui fazer na faculdade. E lá na faculdade eu comecei a entender um pouco mais as entranhas da finança quantitativa, né? Precificação de opções, como é que funciona a parte de programação um pouco mais fina ali, algumas dinâmicas de pair trading ali que me ajudaram a fazer mais robôs em épocas posteriores ali, mas que me ajudou bastante isso ali. E aí eu fui gastando o dinheiro que eu tinha, né? Ali até arrumar um emprego, e eu lembro que na UNUT, assim, basicamente eu quebrei, né, ali, porque eu juntei um dinheiro e eu fui gastando esse dinheiro, né, estudando, pagando faculdade, pagando aluguel, e não podia trabalhar nessa época, a faculdade era integral ali. Eu cheguei no último mês, eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu falei, pô, preciso pedir emprestado. Aí pedi emprestado para um super amigão meu, falei, ó, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, gastei, tô com R$0 na conta, pô, não posso pedir, não tenho ninguém para pedir, pô, paga meu aluguel que eu te pago no mês seguinte, porque eu tava arrumando um emprego ali. Cara, meu colegão foi lá, tirou dinheiro lá ali, me deu, paguei aluguel. Então, assim, em 2015, com 16, eu tinha R$0 na conta, não tinha nada, não tinha carro. Então, assim, eu realmente gastei muito da minha vida dando 2 passos para trás para depois dar 5 para frente ali. Em vários momentos da minha vida eu fiz isso, e eu acho que foram decisões boas que eu tomei ali, entendeu? A decisão de estudar, de procurar mais, mesmo que você gaste dinheiro ali, foi importante para, acho que para chegar em patamares maiores, que é onde eu acho que eu estou hoje, tá? Olha só, patamares maiores. Eu vou sair um pouquinho do 3, depois a gente volta, tá bom? Mas acho que é importante falar sobre isso, porque eu penso muito assim, quando eu tô num podcast com alguém, né, sentado numa mesa com uma pessoa, né, eu busco sempre sentar numa mesa em que eu seja o menorzinho da mesa, né? Então aqui, cara, pra mim é uma oportunidade grande. Vamos ficar até... A gente conhece bastante tempo, né? Já. Que é 2016, 2017? Pessoal, vem aqui, ó, vamos ficar então... Por mim, eu vou ficar... Pode desmarcar tudo, por favor, tá, senhor diretor? Que a gente vai ficar aqui até 6 da tarde, aqui, fazendo várias perguntas aqui pra você. Eu topo. E eu queria te perguntar, calma, depois de falar sobre a nossa história, mas eu não quero perder esse fio da meada aqui. Pra mim, né, quando tô com alguém, sempre uma oportunidade, ou várias oportunidades de aprender muito. E eu queria que você falasse aqui pra gente o seguinte, cara, de músico, de estudante, que você falou que juntou durante 2 anos dinheiro para poder estudar fora, porque você queria buscar um crescimento para sua vida, uma evolução que no final, no futuro, poderia dar uma coisa muito melhor, e graças a Deus deu. E depois você acabou de falar que você ficou meio que devedor durante um tempo, você não tinha dinheiro. Não tinha, não. Até chegar até aqui onde você tá. E eu vi, né, eu queria trazer isso para cá, você se tornou diretor da XP, entrevistou Steve Wozniak, né? Entrevistei, pô, foi muito na Expert. Foi muito bacana. Cara, isso pra mim é zerar o game da vida, zerar o jogo, cara. Joguei Tetris com ele. Jogou Tetris com ele, Joguei cara. Tetris, puta, foi cara, muito bacana. Então, e aí, cara, assim, o que você pode falar, sei lá, sobre essa experiência? Como você se sentiu? Se é que você parou pra pensar isso, mas deve ter parado. Como você se sentiu? Porque muitas vezes, quando a gente chega em alguns momentos da vida, alguns pontos, que a gente fala, cara, zerei o jogo nisso aqui. Se olha pra trás,
e você tem um pouquinho, só você, é uma coisa tua, pessoal, você mesmo, tua cabeça. Você olha pra trás e você vê aquele filmezinho de tudo que você passou, todos os momentos, fica até arrepiado, todos os momentos, até você estar do lado do cara, falando com ele, entrevistando ele, tipo, caramba, mano, e agora, cara, entendeu? E aí, como você se sentiu? Cara, essa entrevista em particular foi muito bacana, tá? O Queen. A primeira coisa, eu vou contar um pouco dos bastidores ali, né? Da entrevista. Tem um comitê, né? Da Expert ali, que a gente discute nomes ali. E eu fui a pessoa que sugeriu o Steve Wozniak, né? Eu falei, cara, você tem que chamar o cara. Pô, mas eu quero entrevistar ele, cara. Eu vou fazer o meu melhor. Eu preciso entrevistar ele, né? E eu falei lá com o Lisandro. Lisandro, pô, você parece que tá animado, né? Óbvio que tinha outras pessoas que queriam, mas eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu revi as perguntas. Eu fiz alinhamento com ele antes. Pô, eu recebi ele aqui, cara. Fiquei com ele nos bastidores. A gente ficou batendo papo lá nos bastidores. A gente jogou Tetris nos bastidores também. Então, assim... foi um momento bem gratificante. Quando eu joguei Tetris com ele, e a gente tinha alinhado antes que ele ia jogar Tetris, né? Foi um negócio bem legal esse do Tetris, eu vou contar essa história. Que eu falei assim, né? Eu fiz um estudo da vida dele bem grande, né? Antes do Tetris. E eu vi que ele era muito fã de Tetris. Tanto é que na década de 90... ele batia vários recordes lá de Tetris, tá? E ele mandava pra Nintendo Magazine, que é aquela revista da Nintendo, e tinha o nome dele lá, Steve Wozniak, tá? Tinha revista lá dele falando que ele bateu o recorde e tal, e eu falei, pô, esse cara gosta de Tetris, né? Pô, deixa eu ver se ele consegue jogar uma partida comigo. E aí eu sugeri pra ele pra jogar partida e tal. E ele falou, não, e ele é super gente boa, tá? Super, super tranquilo. Ele, não, vamos jogar, pô, vamos fazer essa brincadeira aqui, e topou. E aí, no dia que ele veio aqui, tá? A gente tava nos bastidores, eu e ele, eu falei, ó, agora eu preciso alinhar com ele, né, de jogar o Tetris. E eu peguei 2 daquele Nintendo Switch, né, que é aquele maiorzinho. Sim. E eu falei, ó, peguei 2 aqui, um pra você jogar, outro pra eu jogar. E ele falou assim... putz, eu não consigo jogar nesse e tal, não sei como funciona. Eu falei, putz, esse é o único que eu tenho, não tenho o Game Boy antigo. Ele falou, não, mas eu levo pra todo lugar meu Game Boy. Ele tirou do bolso o Game Boy. Ele falou, não, eu levo pra todo lugar o Tetris. Ele tirou e começou a jogar. E, assim, ele leva pra tudo quanto é canto. Eu falei, fudeu, cara. Esse cara deve ser bom no que ele tá fazendo, né? Se ele leva... década de 90, ele bateu vários recordes e ele ainda joga. Eu falei, pô, tô fudido de jogar com esse cara aqui. A gente ficou conversando, ele contou várias histórias lá nos bastidores. Então foi um momento muito, 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 muito especial ali. Eu jogar Tetris com ele ali e ele é uma pessoa que, pelo que a gente bateu o papo ali nos bastidores, super tranquila também. Todas as perguntas ali que a gente sugeriu também com ele, pô, ele é super aberto para responder as perguntas. Então foi um momento muito, 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 muito bacana, cara. Que demais. Ali. E ele pensa o que sobre o futuro, assim, enquanto empresa, enquanto gestor? Eu vi que ele tem vários projetos, tá? Ele tem uma opinião bem forte de AI, de inteligência artificial ali. Eu vi que ele tem vários outros projetos ali. A gente falou um pouco menos disso, falou um pouco mais de passado, né? Na nossa entrevista ali de Apple, falou um pouco também várias coisas que ele fez na Atari, desenvolvimento de hardware. Ele foi um cara muito bom em desenvolvimento de hardware, né? Toda aquela parte dos jogos, quando eram feitos na placa mesmo, cara, ele fazia tudo super rápido, com menos componente ali do que outras pessoas. Então, assim, ele é um engenheiro de mão cheia ali. Então, a gente ficou batendo bastante papo sobre isso ali. E no final, ele assinou algumas revistas para mim, né? Olha que bacana, essa história acho que ninguém sabe daqui, não. Ele bateu os recordes, né, naquela Nintendo Magazine, né? E chegou uma época, né, que ele começou a pôr o nome dele. Parece que a Nintendo não publicou o nome dele, ele inverteu o nome dele, tá? Então ele fez backwards, né? O nome dele e mandou para a Nintendo Magazine. Eu peguei essa primeira revista, tá? Que o nome dele tá escrito invertido. E eu falei, vou comprar todas as revistas no eBay, era barato as revistas lá, e vou pedir para ele assinar.
E eu comprei umas 10 revistas, quando eu fui para os Estados Unidos, né, ali comprei no eBay, cara, mandei entregar lá as revistas, trouxe as revistas para cá e ele assinou cada revista ali com o nome dele no recorde ali. Cara, tenho as revistas até hoje em casa lá, preciso ver o que eu vou fazer nas revistas lá. Muito bom. Quem tá no universo do trading, seja operar na mão, ou seja tá começando, seja que já quebrou a conta, seja que já opera, mas tá no altos e baixos, normal, da vida, né? Da vida do trading também, e assim por diante. Muita gente, ou a maioria das pessoas, não vou falar todos, mas quase todos, sempre tem a mesma dúvida. Como atingir a consistência? Né? Porque consistência é a palavra, né? Mas acho que é a palavra da vida. Né? Eu acho que consistência cada um leva de uma forma, né? Uns falam sobre mindset, outros falam de gerenciamento de risco, outros falam de método operacional, né? A gente já falou sobre vários métodos aqui. E tem uma estatística muito boa, que é real, estatística é um resultado, na verdade, né? É um track record que tem na OnTick, que se você tem hoje mais ou menos 5%, ou um pouco menos, ou um pouco mais, das pessoas que operam na mão, que ganham dinheiro de verdade, seja por estudos da FGV, seja quem concorda ou quem não concorda, mas seja por isso, na OnTick a gente tem, na média, mensal, 37%, pelo menos que eu recebi, às vezes é um pouco mais até, 37% dos clientes que operam com robô, com operações automatizadas da OnTick, fecham o mês positivo. Isso mesmo. 37 versus 5? É isso mesmo. É surreal, surreal. E aí eu queria que você fizesse uma analogia, que eu não posso sair desse assunto. Tá bom. Eu queria que você fizesse uma analogia da sua trajetória, que é uma trajetória de uma pessoa consistente. Aí tem várias outras características, resiliente, e que dedicado, e que acreditou, e por aí vai, né? A sua mente, né? A sua forma, seu comportamento, seu estado, que você, como você se porta. Que você fizesse uma analogia da sua forma de agir, chegar até onde você chegou, da sua consistência, versus quais são as características que o trader que quer ganhar dinheiro pode ter também se espelhando numa pessoa como você. Cara, uma pergunta complexa também, né? Mas, Coin, em vários momentos da minha vida, eu vou citar mais alguns, você tem que tomar risco, né? Os 2 passos para trás para depois dar 5 para frente, né? Você tem que tomar risco, você tem que realmente acreditar que você tem que aquela decisão está construindo um longo prazo, né? Por exemplo, eu estava fazendo faculdade de administração, estava indo bem, quase no último ano eu falo, vou largar para fazer matemática. Né? E todo mundo me falou, você tá maluco, você vai largar a faculdade de administração. Cara, vou, porque eu quero fazer matemática, cara. Eu quero entender mais a entranha das finanças, da matemática das finanças ali, e por isso eu acho que eu preciso desse background ali. Mas é uma tomada de risco, concorda? Eu poderia ter ficado 1 ano a mais, ganhado 4 anos de antecipação de você começar a trabalhar, de você gerar resultado. Eu falei, não, cara, vou ficar mais 4 anos ali estudando para ter um outro tipo de conhecimento. Não foi uma decisão óbvia, né, ali, mas para mim estava muito claro onde eu queria chegar. Né, ali. Outra decisão foi realmente eu sair aqui, ir fazer um mestrado de 2 anos, fiz 2 mestrados de 2 anos, depois eu conto do próximo, até se vocês quiserem. Fiz um mestrado de 2 anos, largando carreira de trading, né, e realmente tomando esse risco de ficar 2 anos parado, de você não evoluir na sua carreira, de você não continuar a sua trajetória, para depois você voltar quase do zero. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na minha conta e tinha que arrumar um emprego quase do zero, né, ali. Eu tava numa posição diferente, né, quando você está empregado ali. Então foi um outro risco que eu tomei. O outro risco que eu tomei, por exemplo, eu trabalhava num banco, tá, ali na área de risco de mercado, e eu falei, eu quero fazer trading, né, quero operar, e eu fui para uma empresa teoricamente menor, ganhando menos. E o pessoal falou, você está num banco mais estável, você está crescendo, maluquice você tá fazendo isso. Não, mas eu quero aprender de trading. Tanto faz se o salário é um pouco menor ali. Então, assim, em vários momentos, você vai tomando riscos calculados ali, olhando lá para frente, né? Você não tá olhando curto prazo ali, não tá com uma lente. E no trading é a mesma coisa, Rodrigo. Você tem que trabalhar a parte de trading em
onde eu quero chegar, né? O que que eu quero construir aqui? Pô, se você olhar o resultado de hoje, óbvio que é importante, né? O longo prazo é feito de uma sucessão de curtos prazos ali, né? Então você precisa estar antenado no curto prazo. Mas é ineficiente você não saber, cara, onde você quer chegar, né? Qual que é seu objetivo final? E na parte de trade, e aí, falando um pouco dessa parte de robôs também, o Coin, você ser um trader sistemático, disciplinado, que entende riscos, metodologias de risco, disciplina de risco, mindset, você saber fazer backtest ou tentar entender como funciona a dinâmica, para você, depois que no seu arsenal ter ali o que eu vou usar, é importante. Eu saí de uma área que eu estava para estudar, porque eu queria aumentar meu arsenal, meu repertório, né, de coisas ali para realmente ter mais ferramentas ali no background para depois poder fazer mais coisas. Então, acho que uma dica que eu dou você tem que sempre estar construindo arsenal, tá? E eu sou um eterno estudante, né? Eu adoro estudar, tá? Então, assim, eu fiz as 2 faculdades, uma não completei, outra me formei. Depois eu fiz esse mestrado de engenharia financeira na NYU. Depois eu fiz outro mestrado de pesquisa operacional, né? Qual a diferença? Cara, eles têm uma conexão entre os dois, tá? Um é basicamente a parte quantitativa de finanças. O outro é muito mais voltado em otimização de coisas, né? De sistemas de otimização ali. No final, você pode aplicar em finanças, tá? Ali. Então, assim, foi meio que um complemento um do outro ali que eu fiz, tá? E esse ano, tá? Eu tô acabando um outro curso que eu tô fazendo de gestão, tá? Fora também, que é um 3º ano que eu acabei em outubro, e vou fazer um curso semana que vem, tá? Fora também. Não adianta. O único caminho é através do aprendizado. Não tem outra forma, não tem outra solução. E eu acho que um outro erro que a gente faz muito é a gente também querer aprender muito sozinho, tá? Tem muita coisa em livro, tem muita coisa em... seja YouTube, seja em cursos, seja cursos online, tem muita coisa estudando formalmente, né? Através de provas, livros e tudo mais ali. E acho que muitas vezes do nosso caminho, a gente acha que a gente filosofando, né, e tentando ter os nossos insights, a gente vai chegar do outro lado. E às vezes teve uma pessoa que já teve esse insight, que se você ler, você já vai começar a capturar aquilo e dar 2 passos já ali. Então, assim, eu penso isso, né? É muito comum a pessoa que sai da graduação fala, sai da graduação, agora é trabalhar para sempre. E é isso. Não é. Tá? Precisa sempre estar se atualizando, porque senão, do outro lado, tem uma pessoa que está fazendo, né? Ali ele vai... E ele passa o caminhão por cima, né? De você. Então, assim, eu realmente me preocupo bastante em estar aprendendo, leio bastante livros ali, e passo pro meu time também, tá, Coen? Se você chamar alguém do meu time ali, vai ver que o Lucas é chato pra cacete, cara, na parte de... estudar, de aprender, de evoluir intelectualmente ali, porque isso faz diferença na prática depois. Mas acho que tem muito conceito, né, o Coen, que você falou, desde gerenciamento de risco, até parte de mindset, de resiliência, de você saber quando estopar, quando fazer uma operação de backtest, que tem que ter todas. Não dá para falar uma eu não posso ter. Não, você tem que ter todas. Ali você tem que entender como funciona o risco, você tem que entender como funciona a disciplina, você tem que entender como funciona a resiliência, você tem que entender como é que funciona toda a parte de gestão de carteira, de portfólio, ali, porque senão você fica um pouco manco, né, ali. Então, assim, é importante as pessoas procurarem sempre desafios intelectuais ali para evoluir. E só um último ponto, que você falou ali, isso tem que te dar prazer, tá? Assim, se for um negócio obrigado, que você se sinta obrigado, acho que é difícil chegar lá, tá? Assim, por exemplo, na minha carreira, né, a gente vai evoluindo, vai fazendo coisas novas, mas eu poucas vezes falei assim, quero virar diretor, eu quero ir até aqui. Não, cara, eu quero ser excelente no que eu faço hoje. Como que eu sou excelente?
E aí você aprende uma coisa a mais. Aí você tem um escopo maior, tem uma mudança. Como que eu sou excelente? O que eu preciso para ser excelente hoje? Ali. E você vai... E eu acho que a parte da evolução, né, no end goal ali, é consequência. Você tem que ser ótimo no que você faz hoje, aqui. E depois as coisas vão começando a dar certos, né? Se você for muito bom no que você faz hoje ali. Então, assim, essa é um pouco das dicas que eu acho que eu posso dar, que eu passei. Caramba, que é isso, mano? Que aula, cara. Aí, é que eu não quis te interromper, porque realmente, pra mim... É pra mim, tá, gente? Vocês fiquem à vontade pra assistirem, à vontade, mas é pra mim isso aqui, tá? Só pra deixar isso claro. Fica, tá? Beleza, isso aí é só pra deixar isso claro aqui, que é importante. Mas, você falou, cara, cada coisa é engraçado, né? Tipo, fazendo uma comparação também, sem querer comparar, porque comparar nem sempre é bom, mas eu acho que comparação às vezes traz também bons exemplos e caminhos que a gente pode seguir. Pô, você hoje tem um cargo que, né, pouquíssimas pessoas no Brasil têm e muitíssimas gostariam de estar onde você está. Então, assim, pô, né, e mesmo assim, e você já fez 2 mestrados, tem a sua graduação, você poderia, não, tô aqui, tô bem, tô trabalhando, já tô numa posição boa, não preciso fazer mais nada. Já entrevistei, joguei Tetris com o Steve Wozniak, tô ótimo aqui, tá tudo bem. Mas não, você ainda vai tá terminando vai começar outro depois, não para nunca. Né? Então, assim, é engraçado, fazendo uma comparação, infelizmente, com a maioria das pessoas que entram no mundo do trading, seja por operações manuais ou automatizadas, cara, faz um curso aí de um final de semana e quer falar, não, eu sou trader, bota o nome, não sei o que trader, e nada contra quem faz isso, mas bota o nome, não sei o que trader no Instagram e fala que é um trader, já fala pra todo mundo, não, eu vivo de mercado, não vi porcaria nenhuma, porque deu um gain na vida e tomou muito mais loss do que isso, e a pessoa acha que vai ganhar o dinheiro que, né, um cara lá em cima ganha, e olha o que você precisou fazer, e olha o que você faz para você estar onde você está, porque e aquela máxima, eu acho que é muito verdadeira, de que é difícil você chegar lá, é mais difícil você se manter lá, né? E você, cara, agora que você já chegou, você tá na luta para se manter. E a gente sabe que quantas pessoas que não estão de olho, isso acontece em qualquer lugar, onde você tá, que quer estar no teu lugar. Então, pra você se manter, você tem que, cara, cada vez mais performar melhor, estudar mais, para poder performar mais, seguir quem já chegou lá, como você falou, que é uma coisa muito, muito importante. Então, é difícil, né, eu acho, né? Você achar que estudando quase nada, você vai conseguir ganhar muito, né? É uma coisa que o mercado vende ilusão pra caramba, né? Eu vou fazer um trade, só um minutinho enquanto você tá falando, eu vou fazer um trade pelo celular aqui pra pagar o almoço, tá bom? E aí eu comprar o cafezinho. Escuta algumas coisas dessa mesmo. Mais ou menos, né? Escuta. Coy, é assim, cara, não tem segredo, assim, as coisas na vida são mais óbvias do que parecem, entendeu? É sentar a bunda na cadeira, pegar o livro, pegar um curso, estudar, mas estudar, cara, com dedicação, cara, paixão, não vai ser em um dia, não vai ser em 2, não vai ser 2. Assim, você pegar toda a parte que eu já estudei na vida desses cursos, né, ali, pô, tem mais de 12 anos, fora colégio, óbvio, ali, mas de graduação, mestrado, 12 anos. E não é o suficiente ainda, entendeu? Não é o suficiente, porque tem alguém, eu preciso, né, e as pessoas precisam entender que nunca vai ser suficiente. Você sempre tem que estar olhando coisas novas, tentando absorver, tentando fazer testes, tentando fazer experiências ali com a parte de trading para entender o que funciona, o que não funciona. Precisa ser disciplinado, precisa ser organizado, precisa entender as técnicas. Não é uma coisa que você vai clicar e vai funcionar. Os padrões, eles não são simples, tá? Eles não são simples. A gente, como ser humano, e até um pouco na ciência, a gente simplifica os padrões. Cara, o mundo financeiro, né, os candles, os times and trades, os padrões são um pouco mais complexos. Se você não gastar um tempo e se dedicar a realmente aprender para você conseguir evoluir ali, cara, tem um outro cara do seu lado lá, ou uma instituição HFT, ou um cliente institucional que está fazendo. Entendeu? Que ele tem bala para gastar, para contratar pessoas qualificadas que o fazem. Então, assim, tem que ser muito disciplinado, tem que ser organizado, você tem que realmente garantir que você vá atingir seus objetivos com prazer, tá? E acho que a partir do momento, Coen, que você sente que as coisas estão pesadas, que não tá te dando prazer aquilo, assim, você tem que curtir a jornada, né? Se você não... assim, eu curto muito a jornada, tá? Eu gosto de fazer o curso, eu gosto de aprender, eu gosto de aplicar
não é só o fim, né, de você ou ganhar dinheiro ou atingir um certo cargo. Eu tiro prazer na jornada, né, aqui. E assim, eu amo a XP, tá? Você comentou da XP ali, cara, eu amo a XP de paixão, né? Ali, nunca trabalharia em outro lugar senão a XP, tá? Assim, a XP cara, é minha casa, minha primeira casa, não é nem a segunda, tá? Ali. Faço tudo, sou um soldado aqui espartano da XP, se precisar, se a XP entender, né, que, não quero que você seja diretor, quero que você faça esse outro trabalho aqui, eu vou fazer, e vou fazer com excelência e felicidade. Agora você precisa programar o robô de novo, cara, vou entender qual que é o melhor robô, como a gente programa, como a gente é mais eficiente, vou fazer no último nível de excelência que minha capacidade puder, e se minha capacidade não puder, eu vou encontrar quais as capacidades eu preciso para fazê-lo, né? Então, assim, eu sou espartano aqui, cara. Onde acharem que eu adiciono valor aqui, eu vou fazer. No caso, hoje é como diretor de produtos financeiros ali. Mas se precisar de outra coisa, eu sou Esparta. Caramba, demais. Cara, engraçado, né? Eu não tô na mesma posição que você, pelo menos não cheguei lá ainda, um dia, se Deus quiser. Mas eu penso a mesma coisa. Eu tô aqui, o que precisar fazer, independente do que... Eu sempre falo isso, né, pros meus superiores aqui. Eu falo, o que precisar, tô à disposição 100%. Tô na luta aqui, que eu acho isso muito importante, vestir a camisa mesmo. Ainda mais num lugar tão bom como aqui, né? Eu adoro a XP. O clima é muito bom aqui, tá? Acho que nem todos conhecem, porque fica difícil, né? Você passar essa impressão aqui... Mas a XP aqui, eu conheço muita gente da XP, né? Eu tô na XP já vai fazer 9 com 10 anos. Aqui, muita índole boa, cara, muitas pessoas competentes, cara, muitas pessoas que têm uma accountability forte, ownership, que tentam transformar, que olham para o cliente final. Então, assim, eu gosto desse clima, né? Muito horizontal a empresa, em termos de decisão, em termos de... conversa aqui, então assim, realmente meu time é XP. Demais. E quando a gente fala, eu tenho que voltar para esse assunto aqui, porque eu fiquei com uma dúvida muito grande aqui, eu queria que as pessoas também tenham essa dúvida, com certeza elas têm, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou sobre um robô que você fez que perdeu dinheiro. E eu sei que você, pelo teu histórico, você tem com certeza muitas histórias de perdas grandes, não perdas grandes necessariamente tuas, mas você já viu alguém perder. E tuas talvez também, mas você já viu alguém perder. E com certeza você tem histórias de ganhos grandes também, que ou você ganhou ou você viu alguém ganhar. E aí, eu queria que você trouxesse isso pra gente, pelo teu conhecimento, pelo teu background, tudo que você tem. Se você vai comparar, e isso é uma coisa que a Ontic bate muito, porque é a vida deles, eles batem muito nisso, e eu concordo com isso, em muitos pontos. Tá? E por isso que eu uso. Então, hoje, o que eu faço? Hoje eu tenho os robôs da Ontic que eu uso pra mim, e ganho dinheiro. Isso eu já mostrei várias vezes e mostro pra quem quiser, isso não é real. Conta real, ganho dinheiro. Então, hoje, eu consigo ganhar dados reais, não tô... isso é conta real, eu consigo ganhar, em média, trazendo para números, entre 5 e 10 mil reais. Eu sei que para muita gente que vê, a maioria das pessoas que assistem a gente, isso é um ganho muito bom, até menos que isso seria um ganho muito bom para poder agregar na carteira deles. Imagina, ganhar 5 mil reais a mais por mês, 10 mil reais a mais por mês, ou entre isso todo mês. Tudo bem, tem meses que vão perder, mas isso é a média, então é muito bom. Beleza. E quando você bota na conta, eu tenho na conta mais ou menos uns 40 mil para poder ganhar isso. Caramba, então um ganho muito grande, né? Você tá falando aí de mais de 10%, né? E uma coisa que os fundos não ganham isso e não é normal ganhar isso. Tem meses que eu perco, mas tô falando de uma média. Às vezes eu tenho um pouco mais na conta, às vezes eu tenho um pouco menos na conta. Então, assim, isso é um fato real e ninguém tem como provar o contrário, porque já postei conta real, mostro notas corretais para quem quiser. Isso não acontece só comigo. Acontece com quem usa os robôs da Ontic, que são robôs feitos com muita competência, muito amor e carinho, né, para quem vai utilizar. E eu queria te perguntar, você acredita que isso seja o futuro? Você acredita que as pessoas no futuro poderão diminuir as operações manuais e migrar para as operações automatizadas? Como que você pensa em relação a isso? E se você acredita que isso realmente dá para ganhar dinheiro mesmo? Porque acho que sim, né? Eu queria saber que você falasse um pouco, né, pela tua autoridade, para as pessoas sobre isso. Tá. Acredito. Essa é a resposta final, tá? Acredito, tá? Eu acho que, assim, o robô, tá? Acho que tem uma parte, tem alguns benefícios, né, do robô ali, tá?
Acho que a primeira parte, o primeiro ponto importante, o Coin, é a atenção da pessoa. Né? Pô, eu não tenho atenção para ficar, às vezes, o dia inteiro olhando todos os pontos ali. Então, acho que a primeira parte de atenção, acho que é essa parte, o robô garante que ele está 100% atento ali. Segunda parte, o Coin, que eu acho importante mencionar do robô, é velocidade de execução e pontos de execução, né? Às vezes você na mão, no manual, acaba perdendo um ponto de entrada ou acaba, de certa maneira, esquecendo, pô, foi no banheiro, foi fazer alguma coisa, perdeu o ponto, né? Acontece. O robô não perde, tá? E terceiro ponto que eu acho importante, o Coin, é disciplina, né? De vieses cognitivos que o ser humano tem, né? Putz, vou desviar um pouco da minha estratégia, vou zerar antes, vou zerar depois, tal. Não, o robô, ele vai fazer o que foi pré-determinado, tá? Então, quando você junta essas três coisas, né? Esses três fatores, tem um que é muito interessante em você começar a explorar, as pessoas começarem a explorar essa parte de robô, tá? A atenção, de você conseguir entrar nos pontos corretos, de você conseguir executar com velocidade, né? Que o robô, ele geralmente está... Muitos dos robôs estão muito em proximidades muito perto da bolsa. Então, em velocidade de execução, ele tem algo mais interessante do que você executar ordens manuais. Não que não dê para fazer dinheiro na parte manual, tá? Mas existem alguns benefícios, né? De você operar no robô, tá? Eu acho que o ponto que tem que destacar é o robô é feito o que você programa, né? Você faz o programa e faz as ordens. O importante é todo mundo entender quais são como é feita a execução, o que o robô tá vendo, o que ele não tá vendo ali, para as pessoas escolherem os robôs que realmente melhor se adaptam aqui, tá? Mas se fosse operar hoje na física, que eu não posso, né? Mas eu com certeza ou ia fazer o meu robô, ou ia pegar algum robô ali que eu acho interessante, porque realmente não tenho tempo, não tenho... E eu acho que essa parte de disciplina, principalmente mindset, né, de você se desviar, né, das regras ali, é muito comum isso. Então, eu acho que isso não acho que vai eliminar a ordem manual, tá? Muito pelo contrário, eu acho que ainda vai continuar crescendo, mas esse robô a gente vê que é algo super... É um espaço pequeno ainda no Brasil, né? Tem a Ontic, tem mais alguns players, mas é algo relativamente pequeno. Eu acho que isso deve crescer ao longo do tempo aqui. E só para deixar claro, tá, o Coin, a gente tem um departamento aqui, tá, dentro da XP, que faz o monitoramento das rentabilidades dos robôs e performance dos robôs, tá, aqui no time de renda variável, para a gente ver como está performando. Se começar a performar um dado robô, começar a fazer performance ruim aqui na nossa plataforma por alguns tempos, tem um departamento nosso, né, aqui que aciona também o desenvolvedor do robô e no limite pode tirar o robô da nossa plataforma, tá? Então a gente tem uma curadoria aqui para garantir realmente que a gente só vai ter os melhores robôs aqui em termos de rentabilidade, tá, na XP. O meu robô, um dos meus, eu tenho hoje 7 robôs. Um dos meus robôs, que é o desenvolvido por mim e pelo meu time, chamado Jack Sparrow. Tá. É um do ano passado, em 2023, ele foi, eu acho que foi o 6º melhor robô do Brasil em termos de rentabilidade. Tiveram um ou dois na frente, que opera milho, né? Que o milho voou e pegou uma tendência muito grande, alavancado. Parabéns, mandaram muito bem. E aí, o Jack Sparrow é um dos mais queridos, mais amados, por isso que eu falo, né? Eu uso ele, gosto muito, tá? Um robô muito, muito bom. O Jack Sparrow ele já tirou, nos últimos quase 2 anos, ele já tirou quase R$1 milhão do mercado. Caramba. Dando para quem usa ele. 900, tá quase batendo lá, 800 mil, 900 mil, quase lá. Alguma história que você lembre, que você queira falar, que eu acho legal comentar a história, porque história é uma coisa que todo mundo gosta de saber, né? Alguma história, pode ou não mencionar nome, fica à vontade. Alguma história de, assim, grandes lucros pra galera olhar e falar, cara, alguma coisa que você se lembre, que você poderia falar na tua história, Eu posso contar uma história de sucesso que eu tive uma vez, tá? 2010, eu acho, tá? Não existia robô, né? Ou muito pouco, tá? No Brasil, tá? Era, assim, o mercado tava de eletronificação ali, tava no seu começo ali, né? De Bovespa, BMF ali,
Tava saindo do Viva Voz de BMF, se eu não me engano, né, ali, e aí eu fui chamado para fazer um robozinho, né, e era um robô que operava... Sempre ele, sempre. Robô que operava EWZ, tá? EWZ com índice e dólar. EWZ basicamente é o índice lá fora, e imagine que ele fazia um long short EWZ com índice redeado no dólar, tá? Basicamente isso, tá? E operava numas bandas ali, o EWZ com o dólar, e aí, né, a gente ganhava alguma coisa ali por dia, não lembro exatamente os valores do institucional. Eu fiz o robozinho lá, fiz, sei lá, uma semana, duas, o robô, falou, pô, vamos startar o robô, né? Eu falei, tá bom, starta o robô. Cara, startamos o robô. Aí o robô começou a operar. Pá, 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 pá. A gente falou, pausa o robô. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos calcular. Aí os traders iam lá, calculavam o lucro, né? Parece que tá certo, cara. Start o robô de novo. Aí start o robô. Aí começava a operar. Pô, pausa o robô. Tá meio estranho, tá fazendo muita operação aqui, né? E, cara, eu lembro que no dia a gente ganhou muito dinheiro, tá? Ganhava, em média, não lembro, tá? Em números de hoje, sei lá, $10 mil, ganhou 50, tá? Naqueles dias. E ficou um tempo ainda ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque tinha muita ineficiência, né, naquela época, né, 2010, o mercado era tinha muito menos de robô, era muito menos, né, pessoas operando, principalmente no Brasil, né, algoritmos em 2010, 2009, e eu lembro que quando eu fiz, cara, a gente tirou muita boleta do mercado ali. Depois as ineficiências vão diminuindo, né, o mercado vai vendo essas ineficiências e aí né, os resultados tendem a diminuir no tempo. Mas eu lembro que no começo, nos primeiros dias ali, foi um negócio absurdo que a gente teve que pausar, pegar HP12C, calcular lá, ver se estava certo. Não, tá certo, restart o robô. A gente pausou umas 10 vezes no dia, tá? No primeiro dia, robozinho lá. Mas foi bem bacana, tá? E aí, nessa parte, né, a gente explorava bastante essa parte quando a gente operava de papéis com correlação parecida, né? Operava WZ com índice, operava ADR com local aqui. Então, a gente fez um bom tempo esses papéis de correlação altíssima, né? Que a gente chama de Delta One ali, para fazer os robozinhos funcionarem. Cara, que legal, porque assim, muita gente que assiste, com certeza absoluta, acha que o mercado, né, eu tenho a visão de que o mercado é simplesmente um rompimento de resistência, vou comprar no pivô, né, de um índice futuro e é isso. A vida é essa e acha que vai ficar multi-rico com isso. E olha a quantidade de coisa que esse cara fala aqui, né, Delta One, tipo assim, e operando EWZ com índice redeado no dólar, cara, tipo assim, em 2010. Era isso mesmo. Tá 2024, gente. Olha, né, a quantidade de conhecimento, né, que existe no mercado que a gente tem que ter para poder chegar a algum lugar. Você acredita que, pelo que você vê dos números aqui, que você tem acesso com certeza, é possível uma pessoa ganhar dinheiro, que essa é uma da outra. Tem a pergunta da consistência, como atingir a consistência no trading, e depois tem outra pergunta, né? Tem duas perguntas que acho que as pessoas mais fazem. É possível viver de trading? Eu acho que assim, é possível se tiver muita disciplina, muito estudo, e a pessoa realmente se dedicar num nível que não vai ser dias, semanas e nem meses, tá? Ali. Então, eu acho que assim, precisa ter um nível de dedicação, assim como qualquer outra carreira, né? Você não vai ser médico em uma semana, cara, você não vai ser jogador de futebol, cara, se você nunca treinou, né? Ali. Assim, acho que toda profissão tem seus desafios, né? Pô, eu hoje continuo estudando. Por quê? Porque tem técnicas, o mercado se transforma, tem novos desafios, novos públicos que estão entrando no mercado. Então, assim, não adianta achar que vai ser da noite pro dia que você vai conseguir, tá? Então, acho que tem que ter muita disciplina e muita organização nessa parte, tá? Senão, eu acho muito improvável sem você realmente ter uma atenção ali. E eu acho que o robô entra muito bem nesse ponto, tá? Porque aí, né, quem precisa ter atenção é o desenvolvedor do robô. Né? Quem precisa ter o estudo é o desenvolvedor do robô.
enquanto, né, o público consegue realmente usar toda essa parte do know-how do desenvolvedor, né? Operar manual é você que tem que aprender na física, né? E você tem que realmente desenvolver esse conhecimento aqui. Então, não à toa que a gente tem um desenvolvimento forte nessa parte de robôs aqui na XP, mas a gente acredita que realmente você especializando, fazendo curadorias ali, a gente garante que as rentabilidades são maiores ao longo do tempo, né? Mas eu acredito que é possível, mas, pô, é uma jornada, né? Assim como eu fiz uma jornada extensa, longa e continuo traçando novos caminhos ali, não acho que é da noite pro dia que as pessoas vão conseguir, tá? Lucas Rabechini, vou te fazer uma pergunta agora de cunho pessoal. Cunho pessoal. Aqui vale tudo. Suponhamos, Tá. vamos imaginar... Imagina, cenário hipotético. Não, hipotético não, verdadeiro. Ah, é verdadeiro. Então tá bom. Então, imagina algo verdadeiro. Imagina algo verdadeiro. Vamos agora olhar para o futuro. Tá. Imagina que hoje é o seu aniversário de 99 anos. Tá bom. E aí você chama teus melhores amigos daqui da XP, de fora, de qualquer lugar. Pô, você tá comemorando 99 anos. Se você já construiu tanta coisa até agora, imagina até os teus 99 anos você não vai ter construído. Caramba. Vamos tentar, né? Cara, não vai conseguir, não tenho dúvida. E aí, nessa hora, você senta numa cadeira, as pessoas vão lá durante a comemoração te cumprimentar, Tá. te parabenizar pelo teu aniversário. Tá bom. E aí fazem uma fila. Porque, pô, é muita gente. Cara, eu não sei. Olha quantas pessoas. Tá bom. Não, pô, olha quantas pessoas você não impactou na tua vida, né? Você não tem dúvida nenhuma. Seja, né, de tudo. Time, família e amigos e tudo, né? Desde a época que você era músico e antes até os seus 99 anos. E as pessoas vão te cumprimentando, parabenizando, lembram os momentos importantes que vocês estiveram juntos, cada um com a sua particularidade com você, né? E, pô, caramba, cada vez as pessoas, você mais feliz, mais emocionado com todos os votos positivos que as pessoas estão te dando, elogios e tal. Legal. Na fila, enquanto as pessoas estão lá esperando para poder te cumprimentar, elas estão conversando entre si. Tá. E elas falam de você. Tá. Falam o que você representou para elas, na vida delas. E eu queria que você dissesse para mim agora, e para quem tá ouvindo a gente agora, Luqueta, quais são as palavras que essas pessoas estariam falando sobre você, Luqueta, nessa hora? Tá. Eu acho que a principal palavra é propósito, tá? Que eu entreguei algum propósito, cara, que adicionou, que seja algo marginal bem marginal, mas adicionou marginalmente algo para a humanidade, né? Assim, para a humanidade, para a sociedade. Ali, putz, esse cara entregou algum propósito. Esse cara teve propósito na vida. Esse cara não passou aqui e o mundo é o mesmo. É assim, óbvio, não quero ser arrogante para achar que eu vou mudar o mundo, mas alguma coisa marginal que eu tive de contribuição, né? Se eu pudesse escolher uma coisa, eu acho que é isso. A palavra de propósito, né? Ele entregou propósito. Cara, ele entregou alguma coisa marginal que contribuiu realmente para ter alguma evolução, né? Como sociedade ali. Que, putz, cara, não foi em vão, né? Que, pô, tá com 99 anos, deve estar muito bem, mas que não foi em vão, cara. Pra mim é isso que eu preciso, tá? Cara, não ligo pra dinheiro, não ligo pra status, não ligo pra nada disso, tá? Mas acho que parte de propósito, de, cara, que a vida não foi em vão, que eu entreguei algo que adicionou alguma coisa, mesmo que marginal na sociedade, pra mim esse é o meu objetivo, tá? Agora vamos olhar um pouco antes dos seus 99 anos. Uns 90, né? Não, um pouco antes. Imagina que a profissão, daqui a alguns anos, né, que a profissão de desenvolvedores de estratégias automatizadas, por exemplo, os provedores de solução automatizada, as pessoas que hoje entram na Untic
e como eu e como diversos outros que entram na TIC hoje para poder disponibilizar suas estratégias e robôs para o público, Tá. imagina que isso se torna uma profissão aqui no Brasil muito almejada. Tá bom. A Bolsa passa de 3, 4 milhões, mais ou menos, de CPFs, tem isso? Mais ou menos isso? Que operam renda variável? É. Renda variável acho que é isso. Passa de 3, 4 milhões para 30, 40 milhões, coisa assim, surreal. E aí cria-se uma faculdade, universidade para isso. Tá. Desenvolvedores de soluções automatizadas. Tá bom. E aí passa a ser assim o hype do momento, onde todos os jovens, adolescentes que acabam de se formar no ensino médio, querem cursar isso na universidade, porque isso é o futuro. Tá bom. O futuro da humanidade. Tá bom. E aí, você, Luqueta, é chamado para dar a primeira aula. Tá. A aula magna. A aula que vai todo mundo entrar naquele auditório. A gente pode lembrar de vários da história, né? Eu nessa hora, só consigo lembrar do Steve Jobs, né? Na palestra lá, aquela que ele deu, né? Foi em Stanford, eu acho, né? Falando aquela que ele fala, que ligou os pontos da vida, do design, surreal. E você é o cara chamado para poder ministrar a palestra para esses jovens. Você se prepara, você se imagina entrando naquele auditório. Quando você vê, o auditório tem milhares, não são dezenas, você tem milhares de jovens olhando para você e esperando o que o cara vai falar para eles. E você sabe que o que você falar com certeza vai causar um impacto na vida deles pro resto da vida. Aquelas palavras vão ficar gravadas. O que você falaria? Eu acho que uma aula de 1 hora, né? Eu acho que ia começar o Coin por coisas muito básicas, tá? Muito básicas, cara. Valor esperado, desvio padrão. Cara, no final, não tem atalho. Não tem atalho, o Coin. É só você pensar, como você aprende... Você tem que aprender soma, para depois aprender divisão, para depois aprender matriz, para depois aprender derivada integral, para depois aprender cálculos mais avançados. Dá para você aprender cálculo mais avançado sem você não sabe somar? Não dá, entendeu? Dá para você aprender sem saber operação de matrizes? Provavelmente não. Então, assim, não tem atalho. Não tem atalho. Você tem que começar do começo, passo 1, passo 2, passo 3. Não adianta você querer achar que você vai, em 1 aula ou 2 aulas, dominar dinâmicas de mercado se você não teve uma trajetória muito consistente de você aprender todos os passos um por vez, tá? Eu acredito muito nisso, né? Ali. Você pode falar de coisas super complicadas, cálculo estocástico, precificação de opções, Black-Scholes e tudo mais, mas o que adianta você aprender isso se você não sabe estatística básica? Não tem como você aprender o próximo passo, né? Ali. Então, se eu tivesse que dar um conselho, cara, nessa aula ou para as pessoas aqui, não tem atalho. Não tem atalho. Acredite em mim, não tem atalho, cara. É fazendo uma coisa por vez, cara, é você entendendo uma coisa por vez, ter paciência. Você não chegou no passo 10? Não, eu tô no 1 e 2 ainda. Tô no 3 e 4 ainda, para eu realmente entender o que é o 10 ali, tá? Então, assim, para você desenvolver uma estratégia automatizada, né, ali, você precisa entender como faz um backtest. Você precisa entender que no backtest, como você evita um overfitting, né? Que é você basicamente treinar um modelo demais. O que significa treinar um modelo demais, né? Ali, quais algoritmos que eu tenho de machine learning, cara, para você conseguir saber se o modelo é bom ou ruim? Cara, que técnicas de deep learning que o pessoal está usando, reinforcement learning, que fazem com que as coisas, com que você consiga encontrar melhores parâmetros lá. Não adianta você querer saber isso, você não sabe somar, você não sabe dividir, se você não sabe fazer integral, você não sabe as propriedades que fizeram eu gerar esse modelo. Acontece muito, tá, o Coin, de as pessoas saberem aplicar isso. Aplicar não é tão difícil. Por quê? Você pega uma biblioteca lá, pega e aplica. Cara, mas você define os parâmetros, aí você precisa entender os pormenores. Para você saber como aplica aquilo, você precisa entender o que está por trás do algoritmo ali para conseguir realmente fazer um trabalho um pouco mais fino. Então, assim, cara, não tem atalho. Eu ia falar isso, eu acho. Não tem atalho, tá vendo? Não tem atalho. Mais uma. A gente tá falando de sonhos, você falou de propósito,
você falou de mudar o mundo. Aham. Pô, Estamos tentando, né? pô, cara, assim, eu adoro essa forma, né, de abordar as coisas e é, eu só vejo pessoas que falam sobre isso de mudar o mundo na internet, então, assim, de longe, do outro lado. Aham, aham. Então, eu poder falar com alguém, assim, para mim é uma experiência muito boa e uma honra muito grande. Quais são, dentro desse contexto, né, você como diretor aqui na XP, a gente, antes de começar aqui, você me falou tantas coisas e tantos objetivos de pensar muito grande. Eu gosto muito, né, de falar esse conceito de mirar na lua, para pelo menos acertar nas estrelas já vai estar muito melhor do que a grande maioria das pessoas. E eu penso muito assim, eu ajo muito assim, e isso talvez tenha me ajudado a chegar aqui onde eu cheguei hoje. O que você pode falar, né, sobre OnTick, sobre esse universo de operações automatizadas dentro da XP, para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam aguardar a cena dos próximos capítulos, em relação ao futuro, em relação a todo esse teu sonho grande que faz hoje você levantar essa bandeira da OnTick, ser um dos... Quando eu falei de você, né, perguntaram, quem você vai? Eu falei, cara, deixa eu te chamar alguém grande, entrevistar alguém grande, fazer um podcast de alguém grande. Aí o Malacarne na hora falou... Fala com o Luqueta, é ele é um dos padrinhos lá, o cara que apoiou o OnTick, não apoia, né? Então eu queria que você como o cara que é um dos responsáveis por isso, e com certeza as pessoas até agora não te conheciam, mas quem já ganhou muito dinheiro com os robôs da OnTick, graças a você, é engraçado, né? A gente ganha, paga nossas contas sem saber quem é o cara que trouxe, tipo, né? E agora estão conhecendo. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria legal. Não, a OnTick é um super parceiro nosso, né? Aqui na plataforma nas plataformas da XP. Não sei se eles conhecem que é o Malacarne, né? Malacarne é o que toca a OnTick, é um cara nota 10, tá? Que começou, né, lá atrás, tá? Ele fazia operações de MetaTrader. Então, assim, uma pessoa que tem muita experiência nesse assunto, tá? Então, ele começou muito antes da OnTick, né? Esse sonho aqui. Então, é um parceiro lá de trás nosso, que tem uma trajetória importante, tá? Tanto é que alguns aqui talvez saibam, tá? Eu lembro que o Malacarne dava um curso aqui de operações automatizadas, tá? Aqui em São Paulo, né? E ele tinha uma turma aqui, eu fui chamado para dar uma aula, tá? O Malacarne vai lembrar ali, depois a gente pega o material com o Malacarne, eu falava bastante de alguns conceitos ali. Mas acho que a primeira coisa é um super parceiro da XP, é uma pessoa que de índole muito séria para construir os robôs, para pôr a parte de desenvolvimento. É uma pessoa que está super próxima, tá? A OnTick está super próxima aqui dos nossos times, tanto de Market Data, de OMS, para garantir a mínima latência dos robôs e a máxima escalabilidade, tá? Então, a tecnologia que a OnTick usa, que é em parceria com a da XP aqui, são plataformas desenvolvidas sistemas desenvolvidos por pessoas ultra competentes, tá? No assunto ali, tá? Então, assim, a gente garante que realmente parte de velocidade, latência, escalabilidade, a gente está num patamar super bom, tá? Para isso. E a gente também tem um time que eu mencionei, que é da curadoria dos robôs, que a gente está começando a realmente a entrar um pouco mais nesse universo, tá? De garantir que realmente só os melhores robôs participem aqui das nossas plataformas, tá? Então, quando você soma isso, soma a latência, soma a parte do desenvolvimento, os times aqui que estão atuando, compõe, tá, algo super, super, super especial, né, para esse mundo de robôs aí para o próximo ano, tá? Então, assim, eu não posso abrir aqui, mas vem novidades aí desse mundo aí desse ano, tá? Alguma mensagem que você não falou e que você gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo a gente, mandar como alguma coisa inspiracional sobre a sua vida, sobre algum momento difícil que você teve e que ele, na verdade, foi só
mola para poder te impulsionar ainda mais? Você já falou de muitas coisas, né? Para que você pudesse chegar onde você chegou, e pessoas que no momento estão passando por uma situação difícil, seja na vida, mas seja no trading também, né? De não sabe se vai, se não vai, e acha que já tá desacreditado, ou já perdeu dinheiro, ou a família não apoia, e aí, cara, mas quer continuar porque é o sonho, mas não consegue, e aí não sabe para onde vai. O que você poderia trazer nesse momento para quem tá ouvindo a gente? Acho que a primeira coisa, Cunha, que eu mencionei, não tem atalho. Tem que estudar, tá? Mesmo que a pessoa realmente não opere, né? Imagina que, pô, acabou, assim como você mencionou, pô, perdeu dinheiro e não quer operar. Cara, não custa nada você comprar um livro e estudar. Não custa nada, óbvio, custa alguma coisa, mas, pô, você fazer um curso, você tentar entender, mesmo que, né, a pessoa tenha tem um outro trabalho ali, se é seu sonho, cara, não necessariamente você precisa operar todo dia, dá para você estudar, né? Dá para você realmente se debruçar ali para realmente entender um pouco melhor, tá? E eu vou te contar uma outra história, tá? Do meu segundo mestrado, tá? Que acho que um pouco vai nessa linha, tá? Eu fiz o segundo mestrado, nessa parte de pesquisa operacional, e um pedaço dele eu fiz online, no Brasil, tá? Sabe quando que eu estudava? Porque eu trabalhava na XP, né? Eu trabalhava e aqui a gente tem um ritmo intenso. Só um pouquinho, né? Um pouquinho aqui. Eu estudava das 10 da noite às 2, 3 da manhã. Estudava de final de semana, entendeu? Eu escolhia não ter, não ter alguns finais de semana para estudar. Eu fazia prova, porque dependendo do fuso horário, tinha prova que era 2 da manhã, que era 1 da manhã. Eu vou pagar meu preço, né? Ali de ter um pouquinho menos de vida pessoal, mas construir um caminho para a vida profissional que eu almeje. Não tem jeito, não tem atalho, tem alguns sacrifícios e concessões que a gente precisa fazer ao longo do caminho ali. Nesse segundo mestrado foi isso, tá? Eu queria fazer, queria porque queria, pô, mas eu também não quero, assim, minha vida é a XP. Pô, eu preciso fazer fora do horário. É final de semana. E final de semana eu vou lá, eu estudo. Algumas vezes de madrugada eu tinha que fazer prova. Cara, vou fazer. Acabei ele. Mas teve um sacrifício que em alguns momentos eu não podia viajar com a minha família. Em alguns momentos eu precisava estudar em vez de passear. Em alguns momentos eu precisava guardar dinheiro para pagar. Então não comprava algumas coisas ali e valeu a pena. Então assim, mesmo que você entenda que aquele momento de vida tá frustrante, cara, não dá para você, se é seu sonho mesmo, não dá para desistir num ponto de vista de você estudo, de você garantir. Cara, beleza, você tá trabalhando em outra coisa no momento, bom, cara, cheguem na sua casa, cara, compra um livro, compra um curso online ou uma série online ou alguma coisa, cara, estuda, tenta entender. Pô, vou tentar entender um tique, vou chegar às 10 da noite e vou entender o que cada robô faz. Como que os robôs funcionam. Cara, eu vou tentar entender qual que é o melhor robô. Vou startar hoje? Não vou startar? Não vou startar nenhum, mas eu vou entender o robô para daqui uma semana, daqui 2, daqui um mês, eu estar confortável com isso e poder voltar. Então, assim, eu acho que é um pouco esse caminho que não é óbvio as pessoas seguirem, né? Mas, cara, é o caminho que vai fazer você realmente crescer, né? Ai, meu Deus. Esse é o podcast do Clube dos 5%, que são só os 5, ou até menos às vezes, que conseguem tirar dinheiro de verdade no mercado. E eu tive a grande honra de ter esse aprendizado e essa aula pra mim, tá? Também você assistiu por acaso, mas foi pra mim, tá bom? Essa aula com esse cara que é um cara fora da curva e faz parte dessa galera, poucos que conseguem chegar aonde você gostaria de chegar, e talvez você ainda não tenha, mas você aqui pôde aprender um pouquinho mais com a gente e com ele principalmente. Como as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Lucas Rabechini. Lucas Rabchini. Vamos colocar o link aqui embaixo. Me marca lá que pode me adicionar ali. Cara, prazer. Obrigado por ter participado.
Obrigado por tudo que você já me ajudou, que no passado a gente tem aí a nossa... Tem bastante coisa, né? a nossa história, eu lembro. cheguei... Como é que foi? Eu lembro que eu sentei com você não tava nessa posição ainda. Não. Isso aí foi... Eu não lembro, 2016... Por aí. A gente falava sobre isso. Eu sempre amei esse assunto de operações automatizadas. É porque na época que a gente se conheceu, eu fazia aqui na XP essa parte de trading aqui. E a gente se falou, o Index lá, foi isso. Foi bacana. Não, foi demais, você me indicou também, eu quis fontes, né, de conhecimento também, sempre busquei, por isso que é legal, né, eu me identifico muito com você nessa parte de estudo, de buscar, também sempre fui muito obcecado por essas coisas de querer, descobrir alguma coisa a mais e poder crescer e poder ser o melhor naquilo que eu fizesse, né, o que eu faço, e aí por isso que eu fui até você que me apresentaram e foi muito bom. E... fica aqui a lição, fica aqui o meu muito obrigado, fica aqui o meu parabéns. Não, conta comigo, a gente tá aqui pra ajudar mesmo. Pela pessoa que você se tornou, pela pessoa que você é e pela forma que você teve aqui de falar, que eu gostei muito, assim, cara, muitas coisas eu gostei, mas do propósito de deixar alguma coisa aqui. E muito se fala, muito clichê, deixar uma coisa no mundo, mas poucos realmente agem. Executar, né? Executam e vão nessa direção. E aí isso me fez pensar várias coisas. Caramba, é verdade. Será que eu tô fazendo alguma coisa para isso? É muito bonito ler e falar, temos que fazer. Caramba, o que eu tô fazendo? E o que você tá fazendo? A gente tá aqui nesse mundo para alguma coisa, né? Não é só para passar e ir embora, né? Exato. Né? Então... é difícil executar mesmo, não é trivial. Mas ter autoconsciência é o começo, tá? Que você precisa fazer alguma coisa ali. Porque no final, a vida é comer, comer, beber e dormir, né? E aí, o que mais que você vai fazer, né? Ali? Então, realmente, ter um propósito, conseguir tocar as pessoas, conseguir ajudar pessoas, ter uma parte de crescimento de sociedade, cara, é importante as pessoas entenderem que no final a vida se move a isso, tá? É porque a gente tá aqui porque algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas pensaram assim, como você falou. Por isso que a gente está aqui dessa forma tudo que a gente tem hoje. Se todo mundo só ficasse na rotina, né, no looping infinito diário, sem nenhum crescimento, como é que seria o mundo, né? Exato, civilização hoje em dia seria muito menos. Eu acho que, óbvio, tem que se preocupar com esse loop diário, de você crescer, de você sustentar a família, essa parte, mas acho que tem uma parte que o ser humano tem que ser nutrido de propósito, né? De, beleza, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu cresço, né? Não é só um sentimento de você tocar o dia a dia, né? Apesar do dia a dia ser super importante também, tá? OnTic, XP Investimentos, Luqueta, tamo junto, obrigado, até a próxima. Boa, valeu. Turma!